Então, queridos alunos, como eu estou falando, como eu falei para vocês no começo ali, naquele textinho básico no começo da aula, a ideia de fazer o século XX em imagens, em cliques, ela é muito importante. Primeiro que, para a história, usar esse recurso fotográfico é muito importante. A riqueza fotográfica do século XX nos permite fazer uma grande e importante abordagem do século XX, principalmente quando nós falamos dos conflitos que ocorreram nessa época. Muita coisa foi registrada através de fotografias ou imagens de vídeo. Então o século XX nos permite, ao contrário dos outros séculos, ele nos permite essa facilidade que nós temos de fazer ou contar a história a partir de imagens. Quando dispomos disso em história, principalmente, esse recurso ele não pode ser dispensado, ok? A primeira imagem que eu preparei para vocês é do que nós consideramos o primeiro evento do século XX, que foi a Revolução na Rússia, em 1917. A Revolução Russa ocorreu, essa imagem revela exatamente a proposta de Lenin, o grande líder da Revolução, que pedia paz, terra e pão contra o governo opressor dos czares, principalmente do último czar Nicolau II. Então a Revolução Russa foi a derrubada do governo absolutista russo, o czarismo russo. Então os czares, os reis absolutistas russos, estavam governando a Rússia apenas para a elite russa, e a partir da Revolução Russa nós temos a derrubada desse governo e a implantação de um governo de caráter comunista. Tá? Essa revolução representou uma grande ameaça ao capitalismo no século XX e merece ser destacada pelo professor de vocês, ok? Então a Revolução Russa foi a derrubada do czarismo em 1917 e a implantação do governo comunista liderado por Lenin e posteriormente por Stalin, que vai fazer da Rússia um país muito próspero e muito poderoso, inclusive a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Tá? Bom, o próximo slide é a Primeira Guerra Mundial, ou a disputa entre as nações imperialistas por mercados consumidores. Um mercado que no século XVIII, XIX era uma exclusividade dos ingleses, no século XX passou a ser disputado pelas nações europeias, pelos Estados Unidos da América e pelo Japão. Essa disputa culminou na Primeira Grande Guerra Mundial, que vai promover a destruição do continente europeu. A destruição que eu me refiro é uma destruição total, incluindo aí uma destruição econômica, social, política, e também a destruição daquela moral europeia, eurocêntrica, que vai perder muito espaço, principalmente para o estilo americano de economia, para a nova potência econômica que emerge com o final da Primeira Grande Guerra Mundial, que é os Estados Unidos da América, que são os Estados Unidos da América, a grande potência que eu me referi. Assim, nós temos o resultado da guerra praticamente foi a destruição do continente, concluindo, né? A destruição do continente europeu, mais especificamente Itália e Alemanha, pois foram nações consideradas culpadas pelo Tratado de Versalhes. Essas nações sofreram punições severas e foram talvez aí as mais prejudicadas dentro do continente. E surge então, ao final da guerra, uma nova potência econômica chamada Estados Unidos da América. Os americanos são, a partir de agora, quem dão as cartas, né, na economia mundial. Esse crescimento americano resultou no chamado American Way of Life, ou o estilo de vida americano, que vai determinar agora a cultura mundial, que antes era determinada, os valores eram determinados, principalmente os valores culturais, eram determinados pelos europeus. Agora, esses valores serão valores americanos, que são até hoje, né? Seguimos
dos valores americanos. A cultura americana ainda é muito forte, principalmente no Ocidente. O American Way of Life, então, é o que? É viver aquela vida frenética dos americanos consumindo, consumindo, consumindo e consumindo, e a indústria continua a produzir muito, né? Essa indústria americana chegou a ser responsável por 70%, 80% da indústria mundial. Então eles produziram demais e viram essa economia crescer mais rapidamente. Esse crescimento foi desordenado, não houve uma planificação desse crescimento, e no final da década de 20, os americanos quebraram. A crise de 29 foi uma crise de produção. Os americanos produziram tanto, 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 que não conseguiram consumir o que produziram. Nem o mundo consumiu. Resultado, quebraram em 29. Não só os americanos quebraram, como também nós temos uma quebra do mundo. O mundo quebrou junto com a grande potência econômica. Você vai ver no texto que eu preparei para você na aula que a crise de 29 quebrou os Estados Unidos, mas o presidente Roosevelt ele vai promover um plano econômico de choque, um tratamento de choque para a crise, e os americanos voltarão a crescer ainda na década de 30, se transformando de novo numa grande potência econômica mundial, depois da Segunda Grande Guerra. Tá? Ainda seguindo a sequência de slides, nós temos aqui a emergência do nazismo e do fascismo na Itália e na Alemanha. Lembra que eu falei que a Alemanha e a Itália foram as nações mais prejudicadas na guerra? Não foi por acaso. Quando essas nações elas saem da guerra destruídas, é destruído também a autoestima. A autoestima foi destruída desses povos. Então a crise para eles foi maior. A inflação na Alemanha, para você ter uma ideia, era astronômica, 3.000% ao ano, inflação de pós-guerra. Isso fez com que esse povo sentisse humilhado. Né? Essa humilhação faz aumentar um sentimento de nação. Nacionalismo exacerbado combina com as formas de governos totalitárias que vão surgir na década de 1920 na Itália e na década de 1930 na Alemanha. Eu estou falando do fascismo italiano e do nazismo alemão. Esses dois governos totalitários vão tentar fazer um resgate da autoestima e também das economias destruídas desses dois países. Também tem um texto sobre isso para vocês lá na aula, a partir da sequência desses slides. Certo? Queridos alunos, essas duas formas de governo vão dar origem aos dois líderes famosos totalitários, Benito Mussolini italiano e o grande Führer Adolf Hitler na Alemanha. Tem texto para vocês sobre esses dois personagens também nesta aula. O nazismo e o fascismo também foram responsáveis pela Segunda Grande Guerra Mundial. É uma espécie de tentativa de resolver os problemas que ficaram pendentes com a Primeira Guerra Mundial. Winston Churchill dizia que a Segunda Grande Guerra Mundial foi nada mais do que uma continuação da anterior. A Alemanha queria resgatar o que ela perdeu na Primeira Grande Guerra Mundial e a Itália também, né? E o que acontece? As nações capitalistas viam no fascismo uma espécie de cão de guarda do comunismo. O fascismo não foi controlado e o nazismo também não, porque as nações capitalistas pensaram que essas duas ideologias, elas poderiam frear o crescimento do comunismo na União Soviética. Por isso a guerra foi inevitável e sangrenta. Nós temos um saldo gravíssimo de 56 milhões de pessoas mortas, incluindo o genocídio dos judeus, né, por uma questão puramente ideológica nazista. Nós temos a morte aí e perseguição de mais de 6 milhões de judeus. Bem, tem texto também, como eu falei. Tá? Sempre todo clique tem um texto, toda foto tem um texto para você depois. Ao final da guerra, restam duas potências. A potência americana, capitalista, liderada pelos Estados Unidos, né, então, e a potência soviética, na União Soviética, potência comunista. Tá? Então nós temos um mundo bipolar, um mundo controlado por essas duas nações. E o medo que a população tinha era de que essas duas nações se envolvessem numa guerra que poderia ser uma guerra nuclear. E essas potências poderiam, de certa forma, destruir o planeta com seu arsenal bélico nuclear. E o mundo viveu esse medo. Esse medo permeia a sociedade mundial durante
décadas, até o colapso do comunismo e a vitória do capitalismo no final da década de 1990. No início da década de 1990, final da década de 80, início da década de 90, perdão. Bem, seguindo o triunfo capitalista, nós temos então, a partir da saída de cena do comunismo, nós temos o triunfo do capitalismo, e o capitalismo traz consigo alguns problemas, né? Como o aumento da desigualdade, nós temos um empobrecimento dos continentes já subdesenvolvidos. Então, o capitalismo traz consigo alguns problemas, mas também nos mostra que existe uma maneira de se prosperar, né? E essa maneira de se prosperar, ela não era bem vista por ideólogos comunistas, mas há quem diga que esse sistema era menos opressor, porque ele permite o que não tinha nos governos comunistas, que era a democracia. Então o capitalismo ele ganha, talvez, porque ele traz consigo uma proximidade maior com os sistemas democráticos. Por isso o capitalismo ele vence. Pelo menos eu acredito que seja isso. Tá? Bem, o triunfo capitalista mostra um problema. As nações capitalistas, principalmente os Estados Unidos, agregam muitos rivais, incluindo os árabes, né? O Oriente Médio demonstram uma grande animosidade pelos americanos, e essa animosidade culmina nos atentados de 11 de setembro, que paralisam, que deixam o mundo chocado com o terror ou com a capacidade de destruição do mundo árabe, principalmente principalmente das nações que estão em choque direto com os americanos, tá? Então isso já o atentado de 11 de setembro é uma mostra disso. Nós temos ainda, eu preparei aqui para vocês, a Primavera Árabe, que foi o desmoronamento. Ainda é um processo, né, que está acontecendo neste momento, que seria um desmoronamento dos governos antidemocráticos dos países árabes. Já lá no Egito já aconteceu na Líbia, e tende a acontecer nas outras nações árabes. Isso é um processo longo que ainda está em andamento. E assim, para finalizar, meus queridos alunos, eu preparei para vocês um clique do Steve Jobs, um homem que revoluciona a tecnologia e faz o mundo digital, um mundo importante, e é um mundo que você, nesse momento, está usando, né? Um recurso digital para aprender, um recurso digital para tentar fazer com que o tempo seja aproveitado. Então a gente tem aqui um mundo digital inaugurado principalmente a partir da segunda metade do século XX, que hoje nós vivemos aí uma era de grandes inovações tecnológicas que facilitam a nossa vida, como esse recurso que nós estamos usando aqui, que é a nossa aula digital, né, uma aula online. Isso permite que distâncias ou fronteiras elas sejam rompidas principalmente com qualidade, que é o que nós tentamos fazer a partir desse recurso que nós estamos utilizando. Então o mundo digital é o último clique que eu preparei aqui para vocês, né? E gostaria muito de dizer para todos que foi uma experiência interessantíssima e que eu espero repetir em alguma outra oportunidade com outros alunos que sejam, mas eu gostaria de mostrar e manifestar a minha satisfação com esse trabalho que eu desenvolvi com todos vocês aqui. Muito obrigado. E a seguir nós temos então textos. Eu gostaria que vocês lessem todos esses textos referentes aos cliques que eu deixei aqui. Ok? Um grande abraço para vocês, um grande beijo do professor Rafael. Até mais. Tchau, tchau.